Hoje é 1º de abril, o dia da mentira, o dia do Lula. E eu resolvi fazer um levantamento sobre as mentiras que o petista contou nas últimas décadas e gravar esse vídeo. Tive que fazer um resumo do resumo, porque se eu juntasse todas as lorotas que o Lula já disse, o vídeo acabaria virando uma série interminável, várias temporadas, com cada episódio tendo no mínimo umas 2 horas de duração. É só digitar na barra de pesquisa Lula e mentiras, e a gente encontra páginas e páginas e páginas de resultados. Peguei só os mais recentes. Estado de Minas, de dezembro de 2021. As mentiras, meias-verdades e cretinices costumeiras do meliante Lula. Agência Lupa, de outubro de 2022. As mentiras e os exageros mais repetidos por Lula na campanha. Revista Oeste, março de 2023. O governo Lula é uma fábrica de mentiras. Estado de Minas, julho de 2023. As mentiras que Lula conta. O Antagonista, também de julho de 2023. A fábrica de mentiras de Lula. Metrópolis, agosto do ano passado. Lula na montanha-russa de mentiras. Isto é, setembro de 2023. As meias-verdades, para não dizer as mentiras que Lula conta. Gazeta do Povo, janeiro de 2024. As mentiras do primeiro ano de mandato de Lula. De cara eu já pergunto, que sindicalista realmente se preocupa com os trabalhadores, com uma categoria? Nenhum, ou praticamente nenhum. Eles juram que estão empenhados nas causas dos seus colegas, da classe, mas são egoístas por natureza, só pensam neles mesmos. E as mentiras de que são protetores, defensores da categoria, se multiplicam sem parar. O que vale mesmo são os interesses particulares dos sindicalistas. Com Lula não foi diferente. No primeiro mandato dele como presidente, recebeu a casa toda arrumada pela equipe econômica do PSDB, mas só falava de uma herança maldita. Disse que foi o governo dele que criou o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, mas foi o do Fernando Henrique. Lula não se dá bem com números reais. Você de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Num debate da campanha eleitoral de 2022, Lula falou o seguinte: não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem, e eu sou contra. Dito isso, Lula indicou para o STF o seu advogado, Cristiano Zanin, e depois o comunista Flávio Dino. Quando levou a eleição, Lula disse que governaria para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. No discurso de posse, repetiu: vou governar para todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado. Mas ele pensa em Bolsonaro dia e noite. E em 7 de junho do ano passado, afirmou que governaria para as pessoas que ajudaram em sua eleição. É para elas, prioritariamente, que nós vamos governar. Nós temos lado. Então, era mentira aquela historinha de frente ampla, de aliança democrática. E o Lula é assim. Num dia, ele diz: Eu nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. No outro dia, ele solta isso aí. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. E o Lula vai além. Mente descaradamente. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte: eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu.
Até fazenda de pesquisas da Embrapa, o MST já invadiu. No primeiro ano de seu terceiro mandato, o nariz do Lula cresceu mais do que o do Pinóquio. Ele jura que o vandalismo em 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado e que a esquerda nunca invadiu as sedes dos três poderes. E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Os manifestantes derrubam as barricadas aqui de proteção do Palácio do Planalto. A polícia reage com spray de pimenta. Os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E continua voando ainda, pedaços de pau, e a polícia reage do outro lado com arma de choque. Quando a situação parecia ficar tranquila, um novo confronto tem início. Pelo menos 2 policiais já estão feridos aqui, no meio dessa confusão. A gente pode perceber que continua voando pau. De acordo com a Polícia Militar, 22 ficaram feridos. Eles foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto e levados ao hospital. Essa selvageria que a gente viu do MST foi em 2014. Mas partidos e movimentos de esquerda atacaram as sedes dos três poderes e de ministérios outras vezes, em 2006, em 2013 e em 2017. Ainda em janeiro de 2023, em visita à Argentina, Lula disse que o nosso vizinho estava muito bem. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. A Argentina terminou o 2022 em uma situação privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. A Argentina fechou 2022 com inflação de quase 100%, com desemprego alto, baixo crescimento e quase metade da população na pobreza. O Lula acusou o Bolsonaro de ser o culpado pelos calotes de Cuba e Venezuela, que receberam investimentos do Brasil durante governos do PT. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Cuba e Venezuela suspenderam o pagamento dos financiamentos recebidos via BNDES em 2018, quando Michel Temer era presidente. E não consta que tenham se acertado com o Brasil, apesar da amizade com Lula. Em março de 2023, Lula jogou mais uma mentira contra Bolsonaro. A economia brasileira não cresceu a nada o ano passado. Em 2022, último ano de Bolsonaro na presidência, o PIB brasileiro cresceu 2,9%. Lula acusou o Bolsonaro de ter mandado matar Marielle Franco, de ter roubado móveis do Palácio da Alvorada, de ter matado índios, de ter matado 700 mil brasileiros de Covid, de ter destruído a Amazônia, o Cerrado, de botar tudo sob sigilo. Lula acusa os outros daquilo que ele faz. É um método. Ainda em março do ano passado, no dia 23, Lula desdenhou das ameaças do PCC contra Sérgio Moro. Eu acho que é mais uma alunação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Quanta cautela, né? Assim são os mentirosos. A Polícia Federal entregou provas à Justiça do Paraná de que não só o Moro, mas também a mulher dele e os filhos estavam na mira do PCC. E tem as mentiras, digamos, menos graves. Por exemplo, quando o Lula disse, em entrevista a um canal de televisão da China, que acompanhava o campeonato chinês de futebol na TV brasileira. Só que as transmissões já não eram feitas aqui havia 3 anos. No finzinho de março de 2023, em entrevista à revista americana Time, Lula disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, era tão responsável quanto Putin pela guerra,
A Ucrânia foi atacada, repetindo, a Ucrânia foi atacada e invadida pela Rússia. Aí, no meio do ano passado, em entrevista à Rádio Gaúcha, o Lula afirmou que a Venezuela é mais democrática do que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Não, a Venezuela não é uma democracia. Lá não há independência entre os poderes. O Maduro está no poder há mais de uma década, sem eleições justas, perseguindo opositores, jornalistas, violando direitos humanos, cometendo crimes contra a humanidade. Agora, o conceito do Lula, passado nessa entrevista, é mais ou menos assim. Democracia é quando meus amigos e eu levamos as eleições. Lula, como mentiroso quanto mais, é um grande apoiador de farsas eleitorais na Nicarágua, na Rússia, e só resolveu mostrar preocupação com a situação na Venezuela agora porque sua popularidade está caindo. São tantas mentiras que eu vou acelerar a lista. Lula disse que construiria 186 milhões de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O Brasil tem cerca de 75 milhões de domicílios particulares. Lula até hoje fala que Dilma sofreu um golpe e que ela foi inocentada das pedaladas. Não. O TRF-1 apenas manteve a ação contra ela arquivada. E o processo de impeachment foi bem fundamentado e teve acompanhamento do STF. Lula disse que a taxa de desemprego, quando Dilma foi afastada, era de 4,3% e era de 11,2%. Lula diz que foi preso político, quando foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Jura que é pobre, mas declarou em 2022 ter um patrimônio de quase 7 milhões e meio de reais. Lula já disse que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Só que foi ele quem indicou a primeira juíza brasileira à Corte de Haia em 2003. O Lula pensou em recorrer ao tribunal contra a sua prisão e disse que um dia Bolsonaro seria julgado pela Corte. Lula já disse que um terremoto no Marrocos só poderia ter sido provocado por mudanças climáticas. Lula não quer saber do mundo real, das experiências que já tivemos no planeta. Prefere as fórmulas que nunca deram certo, em época nenhuma, em lugar nenhum. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teses do Estado mínimo. É assim o pai do Ronaldinho dos negócios, aquele que é contra o aborto, contra os ditadores, contra o terrorismo, que nunca tem culpa de nada, que não sabia do mensalão, que não sabia do petrolão, que quer dar picanha e cerveja para os brasileiros, que só quer o bem do Brasil. É ele o nosso salvador e protetor. Então, neste 1º de abril, afirmo, Lula está sempre certo. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.